a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida de uma forma maravilhosa, completa, tremenda, transbordante. Amém? Vamos ficar de pé. Com certeza, Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui, neste lugar. E o objetivo de virmos para cá passa pela comunhão com os irmãos, passa pelo privilégio de ouvir música, palavra, passa pelo prazer de abrir mão de outras atividades, passa pela alegria de uma semana que começa, passa por muitas coisas, mas o objetivo é adorar a Deus. Se tu estás aqui neste lugar com o objetivo correto, saiba, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, repete comigo, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, nesse momento eu quero te desafiar a começar a tua semana de uma maneira muito especial, de uma maneira como jamais começaste, de uma maneira como nunca começaste uma semana. Quero te desafiar a começar a semana adorando a Deus como jamais tu adorou até hoje. Não te preocupe com quem está ao teu lado, não te preocupe com o grupo de louvor, não te preocupe com o ambiente, te preocupe em abrir o teu coração e dizer para Deus: Deus, hoje eu quero te adorar como jamais te adorei. Hoje, Deus, eu quero te sentir como eu jamais te senti até hoje. Hoje, Deus, eu quero te abraçar como jamais te abracei. Meu desafio para ti é esse. A decisão é tua. O privilégio também é teu. Porque Deus não olha a aparência como o ser humano olha. Deus não olha as circunstâncias como nós olhamos. Deus olha o coração. Então, se o teu coração estiver aberto como jamais esteve, pode ter certeza que Deus vai te tocar como jamais te tocou. Tenha convicção. Tenha convicção. Tenha convicção que Deus está disposto a te tocar, a te encher, a te abraçar, a te acarinhar como jamais fez. Vou pedir ao fundo que diminua o volume. Porque nós queremos começar adorando a Deus através da oração. Pai, 3 letras, uma palavra tão pequena, de um significado tão grande que não cabe no nosso entendimento, e que expressa em si próprio um amor que nós não conseguimos compreender. É fácil para nós chamarmos Pai o nosso genitor. Sabemos que foi Ele que nos gerou, sabemos que foi Ele que nos criou,
sabemos que foi Ele que nos sustentou. Tivemos um relacionamento, bom ou mal, grande ou pequeno, muito tempo, pouco importa. Mas é fácil chamar aquele homem de pai. Há um laço sanguíneo que nos une. Mas chamar o Senhor de pai, nós só conseguimos pelo laço da fé. Nós só conseguimos se entendermos que o Senhor primeiro nos amou, e nos amou de tal forma que abriu mão do seu Filho e nos deu o direito de optarmos em sermos seus filhos. Não somos filhos por obrigação, não somos filhos por ligação sanguínea, não somos filhos por acaso, somos filhos por opção. Então, por opção, nós lhe chamamos de Pai. E dizemos: aqui está cada um de nós para te adorar, para te engrandecer, para te exaltar, para te agradecer, porque o Senhor tem sido o Pai que nós jamais merecemos. O Senhor tem sido o Pai que nós jamais vamos conseguir compreender, entender. O Senhor tem sido o Pai que jamais nos abandonou, o Pai que nos conhece melhor do que ninguém, o Pai que tem provido as nossas necessidades antes mesmo que nós saibamos que vamos necessitar, o Pai que tem ouvido as nossas palavras antes mesmo que elas saiam da nossa boca. Queremos te adorar de uma forma muito especial nesta noite, e até para isso nós precisamos da sua ajuda. Espírito Santo, és muito bem-vindo. És muito bem-vindo, Espírito Santo, és muito bem-vindo. Sinta-se à vontade em nosso meio. O Senhor é o comandante, o Senhor é o diretor deste culto. O Senhor é quem tem o convencimento, o Senhor é quem tem o poder, o Senhor é quem tem a unção, o Senhor é quem tem a cura, a libertação, o Senhor é quem tem tudo que nós precisamos. Então nos entregamos totalmente nas suas mãos e dizemos: sinta-se à vontade em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar na presença do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Quantos podem levantar suas mãos para o céu e para adorar Jesus nessa noite aí? Pode ser com palmas para Ele? Aleluia. Diz: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Diz: Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Adore
nasci, foi que eu. Jesus e o meu prazer. O meu prazer é estar neste lugar, aleluia, na presença do Senhor. Meu prazer é viver. Vamos de novo. Onde flui o amor, diz mais uma vez, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. E o meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa onde flui o amor. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? A gente cantou onde flui o amor, isso é verdade? Você concorda que aqui flui o amor? Diz aleluia. Diz pro irmão aí, a Bíblia diz que bom é quando a gente vive em união. Não, peraí. Diz pro irmão assim, ó, não é em união, é em união. Então dá um abraço nele e diz, que bom que você está nesse lugar aí. Dê um abraço nele ou nela e diz, que bom que você está nesse lugar. Dá um tom aí pra mim já. Aleluia. Mais uma semana que está iniciando aí. Quem teve uma semana difícil aí, levanta a mão e diz, eu tive. Quem teve uma semana corrida, diz, eu tive. Que semana corrida, né? Olha para a pessoa do lado, apesar das dificuldades, diz para ele ou para ela. Diz, apesar das dificuldades, estamos de pé. Diz para a pessoa do lado, estamos de pé. Amém? Pode ser com palmas? 1, 2, 3. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, aleluia. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, pois somos nação santa, somos tua igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você pode cantar isso mais uma vez? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Diz, não caminhamos pelo que vemos e o que nos move. O que nos move é o que nós cremos, é o que nós, pois somos sim nação santa. Eu e você somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você pode dizer assim, olha só, a perseguição não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Diz, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você pode dizer isso mais uma vez, a perseguição
somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diz pra pessoa do lado assim, olha só, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, aleluia. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diz mais uma vez, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, o que nos move é o que nós cremos, pois somos nação, eu e você, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, aleluia. Quem está firme em Jesus aí, levanta a mão para o céu e diz aleluia, diz glória a Deus. Vamos cantar então? Vamos tentar. Diz para a pessoa pertinho de você aí, se você está de pé, louve ao Senhor. Diz, adore o Senhor porque você está de pé. Diz, se você está cansado, eu vou te dar uma receita. Louve ao Senhor. Diz para ele, para ela, louve ao Senhor. Diz, em todo tempo louve ao Senhor. Vou dizer uma coisa para você, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quem pode crer nisso aí, levanta a mão para o céu e diz, eu creio. Ou seja, enquanto você adora, você louva, o Senhor está no nosso meio, aleluia. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Olha só, eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar somente esperar o que Deus irá fazer, pois quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então adore Ele, diga, então louve, simplesmente louve. Abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levanta a mão, erga suas mãos, sua bênção, agarra aí, crente, comece a cantar com muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. Pois quando Ele fica em silêncio,
porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer, pois Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, diz. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve, pois teu louvor invade o céu. Então diz, e Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais. Ele trabalha contigo. Levanta a mão pro céu, erga suas mãos, pois sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Diz, com muito louvor, com muito louvor. Olha só, Deus vai na frente guerreando por você, aleluia. Pois Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele trabalha. Adorei. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, com muito louvor. Tem que ser forte, diz. Com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por tanto amor derramado sobre as nossas vidas, Pai. A Bíblia diz que o teu amor é inexplicável, aleluia, a ponto de dar o seu filho para morrer por mim numa cruz. Pai, eu não sou merecedor do teu amor. Muitas vezes eu pergunto como o Senhor escolheu a mim para levar a tua palavra. E eu lembro que não é pelos meus méritos, aleluia, mas é pela tua graça, é pela tua misericórdia que se renovou nas nossas vidas essa manhã, aleluia. Aleluia. Continua derramando, Pai, da tua presença, do teu Espírito Santo sobre esse lugar, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que saiu da sua casa nessa noite para vir nesse lugar para te adorar. Eles não vieram aqui para ouvir o ministro de louvor, os músicos da igreja, mas eles vieram para te adorar, porque esse lugar é um lugar de prestar cultos a ti. Então nós dissemos nessa noite, o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar para agir em cada coração. Aleluia. Eu vi uma palavra hoje de manhã, Senhor, que dizia que o amor de mãe é o que chega mais próximo do amor de Deus, aleluia. Para que a gente pudesse entender um pouquinho do que é o amor de Deus, que é enorme, é imenso, Ele é inexplicável, aleluia. Aleluia. Muralhas caem
se abrir. Acalmou a tempestade. Água em vinho transformou. Que amor é este? Que amor é este? Diz: que amor é este? Que amor é este? Aleluia. O Senhor é bom. Quem acredita nisso diz: seu amor dura para. Seu amor dura para sempre. Pois o Senhor é bom. Muralhas cairão e o mar também se abriu. Ele acalmou a tempestade. Acalmou a tempestade. Pães e peixes multiplicou. Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Diz: o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre, para sempre. Seu amor dura para sempre, pois Ele é bom. O Senhor é bom. Você pode cantar isso mais forte nessa noite, que Ele é bom. Diz: o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre, para sempre. Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Quantos acreditam na bondade de Deus aí? Levanta a mão e diz aleluia. Diz glória a Deus. Olha só, quero fazer uma coisa com você nessa noite. As irmãs cantam assim, olha só. E todos cantam, Ele é bom. E os irmãos respondem, todos cantam, Ele é bom. E todos, meu Deus, é bom. Segura o tempo para nós aí, olha só. As irmãs dizem, e todos cantam. Os irmãos respondem, todos cantam. E todos dizem, meu Deus. Vamos tentar de novo? Vai, irmãs, forte. Irmãos, todos dizem, meu Deus. Diz pra pessoa do lado assim, para ensaio tava bem legal. Vamos de novo? Prepara aí, irmãs. 1, 2, 3 e todos. Vamos lá, irmãos. Todos. Meu Deus. Vamos de novo? Vai, irmãs. Irmãos. E todos. Meu Deus. É bom. Diz: o Senhor é bom.
cantamos aleluia. Adore Ele dizendo assim: nós cantamos aleluia. Canta para Ele. Cantamos aleluia. Ele é digno, Ele merece. Cantamos aleluia, pois o Cordeiro venceu. Nós cantamos aleluia. Tu não serve um Deus derrotado. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. E venceu para te dar a vitória. Aleluia. Nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia, pois o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele abriu o caminho para o céu, para que tu e eu pudéssemos chegar a Deus. A ressurreição dele não foi para salvar a sua própria vida, a ressurreição dele foi para salvar a tua vida. Ele não precisava nem ter vindo à terra, porque Ele é Deus. Desde a eternidade Ele é Deus. Ele veio à terra para que tu tivesses a oportunidade de voltar para Deus, de estar com Deus a eternidade. Mas a escolha é tua. Ninguém te obriga a aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Só que a parte dele, Ele já fez. Mais uma vez vamos cantar, ressuscitou, com esta consciência de que a parte dele já está pronta. Senhor Jesus, jamais vamos poder pagar, jamais vamos poder retribuir o que o Senhor fez por nós, mas podemos a todo momento reconhecer o seu amor, a sua grandeza, o seu sacrifício e a sua vitória na cruz do Calvário. O Senhor não ficou naquela cruz, o Senhor não ficou naquele túmulo, o Senhor ressuscitou e venceu a morte. E vencendo a morte nos deu o direito de vencê-la também. A eternidade toda estaremos em festa com o Senhor. Só temos gratidão a apresentar ao Senhor. Só temos a nossa adoração, a nossa entrega, o reconhecimento do seu Senhor. Só o Senhor pode comandar, direcionar, dirigir e conduzir as nossas vidas. Estamos nas suas mãos e à sua disposição. Senhor Jesus, reconhecemos e confessamos: o Senhor é o Senhor da vida de cada um de nós. Aleluia. E cremos em nosso coração: Senhor Jesus Cristo de Nazaré,
hoje está à direita de Deus Pai, advogando a nossa causa, intercedendo por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno da nossa entrega por completo nas suas mãos. Muito obrigado. Amém. 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 Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ele merece. Glória a Deus. Tome assento. Hoje um dia mais do que especial, dia em que a nação toda comemora o Dia das Mães. E com certeza Deus tem uma palavra especial para todas as mães. Como é de praxe no ministério, no Dia das Mães, nós entregamos a palavra a um filho. As crianças podem sair. Entregamos a palavra de Deus para que um filho a transmita. E hoje esta incumbência recaiu sobre o Alisson. Seja bem-vindo como arauto de Deus. Seja bem-vindo como portador das boas novas de Deus para todos nós. Amém? Boa noite, boa noite, boa noite. Então vamos lá, né? Como o pastor falou ali, essa data é uma data muito especial. Então, principalmente para as mães, né? Mas com certeza para toda a família. E na terça-feira ele me chamou ali e conversou um pouco e me falou dessa possibilidade de vir aqui trazer essa palavra e tal. E eu sou um cara que eu reconheço muito a Deus, reconheço muito a palavra de Deus por ter mudado a minha vida. Então, sempre que Deus me chama, eu me coloco à disposição. Não importa o momento que eu estou vivendo, se ele é bom, se ele é ruim. Eu me coloco à disposição porque eu sei que o mesmo Deus que mudou a minha vida, através da minha vida, ele também pode tocar outras pessoas. Então, é isso que me motiva. Sempre que eu sou convocado para estar aqui, que eu sou chamado para estar aqui, eu me coloco à disposição e dou meu máximo para que eu possa, através da palavra de Deus, tocar a vida de vocês. E principalmente no momento especial que nem hoje, né? Que é o Dia das Mães. Então, o título dessa palavra é Mães conforme os olhos de Deus. Então, a gente sabe que, da mesma forma que estar aqui no altar é legal muitas vezes, mas é uma responsabilidade, eu vejo que o papel de mãe é da mesma forma, né? Toda mãe, e só elas podem explicar isso, o que é o prazer, a alegria de ter um filho, mas toda mãe também sabe a responsabilidade de ter um filho e de cuidar de um filho. Porque a mãe, ela conhece o filho desde o seu nascimento, até quando ele está com problema, ou quando ele está triste, ou se ele não está naquele estado normal, ou se ele realmente está muito feliz. Ela conhece cada detalhe dos seus filhos. A mãe conhece cada pintinha que o seu filho tem. Por quê? Porque foi ela que gerou ele. Então, ela conhece muito bem. Mas também a mãe sabe a responsabilidade que é da educação, criar, trazer ensinamentos. E hoje eu vejo que muitas vezes é difícil para algumas mães terem esses valores consigo. Por quê? Porque a gente não sabe a maneira com que cada um foi criado aqui. A gente não sabe a maneira com que cada um teve uma criação, a maneira com que cada um foi ensinado. Então, muitas vezes a gente não sabe se aquela pessoa teve aquele amor materno ou se não teve aquele amor materno. Como muitas vezes tu vai saber explicar o significado da palavra mãe, da palavra pai até mesmo, se tu não teve aquilo ali na tua vida. Então, isso não é tão simples assim. Mas a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. Então, hoje, né, muitas vezes a gente vê a mãe
como aquele papel de referência. A gente vê a mãe como aquele papel que está sempre pronto ali para abraçar, para dar amor, para dar carinho. Então, muitas vezes aconteceu também de que muitas mulheres tiveram filhos em momentos inesperados. E muitas vezes não se sentiram prontas para lidar com aquilo ali. Mas hoje eu vim dizer para vocês que através da palavra de Deus, sim, vocês estão capacitadas para isso. E muitas mães também querem ser mães, muitas mulheres querem ser mães no futuro, mas muitas vezes não sabem também. Muitas deixam de querer ter essa vivência de ser mãe, por quê? Porque hoje em dia só se ouve coisas ruins no mundo, só se ouve coisas negativas, então muitas vezes tem um medo de ser mãe. E essa palavra também vem para tornar mães com excelência, né? Então a gente sabe que é um grande desafio, mas também a gente sabe que é um grande privilégio, né? Porque Deus deu esse privilégio a vocês mulheres de poder gerar filhos, né? Nós, homens, aqueles que são pais aqui, sinto dizer para vocês nunca vão ter esse privilégio de gerar um filho, então só as mulheres tiveram esse privilégio de gerar filho, né? Deus deu somente a mulheres esse privilégio, então é muito importante falar isso, né? As mulheres têm o privilégio de gerar filhos, gerar amor, coisas que somente vocês foram escolhidos para isso. Então muitas pessoas devem estar se perguntando, né? Saí de casa nesse frio, fui lá no culto e hoje a palavra de Deus ela vai ser direcionada para as mães, para as mulheres, e aí, será que eu vou aprender com isso, né? Então, o primeiro versículo que a gente vai ler está lá em Provérbios 14, versículo 1, que é muito importante. Aqui não está aparecendo, mas quando aparecer, vocês me avisem, por favor. Apareceu? Então, a palavra ela vai dizer lá, né, que a mulher sábia, ela edifica o lar. Então, eu não peguei aqui no meu celular, mas eu já sei mais ou menos esse versículo de cor. Então, a palavra ali, ela vai dizer que a mulher sábia, ela vai edificar o lar, porém, aquela mulher que não tiver... Aí, agora sim, ó, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua. Então, é muito importante a gente saber que quando a gente tem uma mulher, quando a gente tem uma mãe sábia dentro de casa, a nossa casa está de pé. Mas, muitas vezes, quando a gente não tem uma mãe com sabedoria, uma mãe com conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes a nossa casa ela não vai estar de pé. E não é eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz que quando se tem uma mulher sábia, né, a sua casa ela está edificada. E todo mundo aqui, acredito que todo mundo no seu íntimo gosta de ter uma casa edificada, uma casa com paz, uma casa com amor, uma casa onde que não tenha brigas, onde que se consiga resolver as coisas da melhor maneira possível. Então, eu acredito que através dessa palavra, todos nós ganhamos. Nós, filhos, aprendemos mais a valorizar as nossas mães, os maridos a valorizar mais as suas mulheres, e as próprias mães de saberem muito mais do seu valor, e saber que mesmo que esteja difícil, em Deus, vocês encontram refúgio. Porque muitas vezes as mães, eu acredito que se sentem muitas vezes perdidas por querer o melhor para o seu filho, mas muitas vezes não sabem o que é o melhor. Porque um diz isso, outro diz aquilo. O certo e o errado ele é muito relativo, mas a palavra de Deus ela é reta, ela é certa. Então não tem. Se vocês buscarem na palavra de Deus, com certeza vocês vão ter o melhor para a vida de vocês, o melhor para a família de vocês e principalmente o melhor para os filhos de vocês. Amém? Então a gente tem um texto base que é muito importante que está lá em 1 Reis 3, do 16 ao 28. Na versão NVI, por favor. Então a palavra diz assim, ó: algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos só nós duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rodou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia, e pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu, e o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu, e o morto era seu.
E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa do seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu nem seu, dividam a criança ao meio. Então o rei disse: não matem o bebê, deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Então nós vemos nessa história de Salomão que Salomão estava num momento bem difícil, que era discernir quem era a verdadeira mãe da criança. E ali no início do texto fala algo bem legal, é que diz o seguinte, que naquela casa onde elas moravam não tinha mais ninguém, só tinha as duas ali. Então não tinha testemunha, não tinha outras pessoas, naquela época não existia DNA, então não tinha como dizer quem era a verdadeira mãe da criança. Então ali a gente vê duas mães, uma que perdeu o seu filho, mas que não aceita aquilo ali, e a gente vê a mãe verdadeira daquela criança que também não quer perder o seu filho. E dentro desse contexto, eu consegui analisar várias coisas que eu acredito que são conforme mães que Deus quer. Então o primeiro ponto ali que eu coloquei, é que uma mãe que realmente ama o seu filho, uma mãe que realmente quer o melhor do seu filho, muitas vezes ela abre mão da sua felicidade para que o seu filho venha ter o melhor possível para ele. Porque se coloca no lugar de uma mãe que gerou um filho, que conhece seu filho, como a gente falou ali no início, e ter que entregar o seu filho para outra mulher para que ele não venha morrer. Com certeza aquela mãe ia sentir dor igual de perder o seu filho. Por quê? Porque ela não ia mais conviver com ele. Mas ela sabia que naquele momento aquilo ali era o melhor para o filho dela. Que era melhor ela ver o filho dela andando num caminho talvez longe dela, mas que pelo menos ele tivesse a oportunidade de viver. Então eu vejo que a mãe, que realmente é a mãe conforme os olhos de Deus, é aquela mãe que muitas vezes se desdobra em 10. E que muitas vezes abre mão da sua própria alegria para fazer o seu filho feliz. E isso, falando da boca para fora, é muito fácil. Mas realmente eu acredito que só aquelas mães que são conforme mães, que Deus diagnosticou como mães conforme os olhos dele, que conseguem entender isso. Que é muitas vezes tu ter alegria de fazer algo, muitas vezes tu ter vontade de fazer alguma coisa, muitas vezes ter que dormir tarde, muitas vezes ter que trabalhar em 2 lugares, muitas vezes ter que aceitar coisas que não queria para ver o seu filho bem. E isso é uma mãe conforme os olhos de Deus. Então, o segundo ponto que eu pude observar ali, que é uma mãe conforme os olhos de Deus, abre mão da sua razão para o melhor para o seu filho. E isso é algo que o ser humano tem muito forte na sua vida, que é não abrir mão da sua razão. E aquela mulher numa situação muito difícil, ao invés de ver o seu filho morto cortado ao meio, ela teve que abrir mão da sua razão. E aqui dentro dessa palavra razão eu vejo que entra muitas coisas como orgulho, muitas coisas como vaidade, muitas coisas como ouvir o que os outros falam. E aquela mãe que realmente quer ver o seu filho bem, ela abre mão da sua razão. Como podemos observar nesse caso dessa mãe. Ela sabia que ela estava certa. Ela sabia que diante de Deus, ela tinha total razão daquilo ali. Mas ela sabia que era muito melhor ela abrir mão da sua razão, para que seu filho pudesse ter a oportunidade de viver. Então o terceiro ponto que eu observei ali, que é um ponto bem forte, que é o seguinte: uma mãe conforme os olhos de Deus é uma mãe que aprende muitas vezes a perder para ter o melhor para o seu filho. E esse é o ponto que a gente nunca está pronto para perder alguma coisa. A gente não quer perder nada. Se a gente tiver a oportunidade de ganhar hoje, ganhar amanhã, ganhar todos os dias da nossa vida, a gente quer ganhar sempre. Mas a gente vê nessa história aqui que teve uma mãe com um amor tão grande que preferiu perder do que deixar de amar o seu filho. Então, eu vejo que isso entra num assunto muitas vezes
dentro da família, que é, às vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas por causa dos nossos filhos. Muitas vezes as mães não querem abrir mão de algumas coisas por causa dos seus filhos. Mas uma mãe, conforme os olhos de Deus, muitas vezes tem que aprender a perder. E muitas vezes não vai ser fácil perder, porque se coloca no lugar dessa mãe. Não, com certeza não era fácil para ela naquele momento perder o seu filho. Ela não sabia o que o rei, ela não sabia o que Salomão naquela época iria dizer. Se ele iria cortar a criança no meio, se ele iria realmente dar a criança para outra mulher. Ela não sabia o que iria acontecer. Mas ela abriu mão de ganhar. Ela teve que aprender a perder naquele momento, mas para não perder o bem maior, que é o seu filho. Então eu vejo que essa questão também entra muitas vezes que, às vezes as mães por amar demais os filhos, às vezes as mães por querer cuidar demais, muitas vezes não sabe que o filho muitas vezes vai ter que trabalhar um pouco longe, vai ter que ter seus compromissos, vai ter que fazer as suas coisas, e por alguns dias, alguns momentos, talvez a gente não sabe o tempo, ela vai ter que perder a presença dele naquele instante ali. Mas naquele momento é o melhor para a vida dele. Então, eu brinco às vezes com a minha mãe, que eu falo, pô mãe, às vezes tu me ama demais, às vezes tu quer me dar muito carinho, às vezes eu tenho que aprender a fazer as coisas. E eu sei que isso é um cuidado de mãe. Mas às vezes nós como filhos também temos que aprender a voar mais longe. Às vezes nós, como filhos, temos que aprender a ter as responsabilidades, assumir nossos compromissos. E algumas vezes as nossas mães vão ter que, sim, muitas vezes nos ver longe, muitas vezes nos ver passando trabalho, mas para que a gente venha aprender a ser responsável dentro daquilo que a gente faz. Então, muitas vezes, se você hoje não está perto do seu filho, não está da maneira que você quer, entrega nas mãos de Deus. E saiba que esse caminho é o melhor para ele. Se ele está no caminho certo, não importa se ele está perto ou se ele está longe, não importa. O importa é que ele esteja no caminho de Deus e que seja o melhor caminho para ele. Porque muitas vezes não adianta tu ter o teu filho ali do lado e ele não está conforme a vontade de Deus. Não adianta teu filho estar ali do lado, tu está fazendo tudo para ele, e o momento que talvez não estiver mais aí, ele não saiba lidar com as coisas. Então aprenda que no caminho de Deus, muitas vezes perder é ganhar. Muitas vezes no caminho de Deus, perder é avançar. No caminho de Deus é uma matemática que a gente não consegue entender. Mas a palavra diz que aquela mãe ela teve que aprender a perder, mas para que ela pudesse ter o seu filho. Então, na nossa vida e na vida das mães também é da mesma forma. Então, agora a gente vai ver ali, né, o quarto ponto, que eu acredito que é um dos pontos mais importantes para as mães dentro da família. Que as mães devem entender que os filhos, eles são um presente de Deus e não muitas vezes um presente para tapar um vazio. Não um presente para tapar algo que não foi consertado. Porque eu vejo que o filho ele tem um grande valor, tanto para a mãe quanto para o pai, mas ele não consegue preencher nenhum vazio. Só quem consegue preencher esse vazio é Deus. E eu vejo que dentro dos casamentos acontece muitas vezes isso. Os casais, eles muitas vezes estão em conflito, estão com um problema, e muitas vezes acredito que o filho ele vai resolver tudo. Mas na verdade essa não é a função do filho. O filho ele não veio para resolver problema, ele veio para trazer alegria. E trazer alegria não significa que vai resolver todos os problemas da tua vida, não. O problema entre o marido e a mulher, ele tem que ser resolvido entre o marido e a mulher. Porque muitas vezes os filhos eles não têm culpa do que está acontecendo. Então, cabe ter discernimento tanto da mãe quanto do pai e buscar Deus e não buscar no filho a solução. Porque essa mulher, ela poderia esperar a criança crescer e talvez de alguma maneira ele iria reconhecer que ela era a mãe dele ou algo do tipo, mas não. Ela levou naquele momento para Salomão, que Salomão era conforme a vontade de Deus. Então, muitas vezes, quando um casal tem um problema, tem que levar esse problema para Deus e não para os filhos, porque os filhos não vão conseguir resolver os problemas. Muito pelo contrário. A gente vê hoje uma geração que se forma muito frustrada porque não tem dentro da sua casa um discernimento, não tem dentro da sua casa um conselho bem dado, não tem dentro da sua casa um acordo. E se cria uma geração revoltada que não sabe o que ouvir. Porque muitas vezes o que ouve dentro de casa fere dentro de casa. Então eu digo para vocês que quando tiver um problema dentro de casa, busca a solução em Deus, porque o filho não vai resolver o problema. E muito pelo contrário, quando tu busca a solução no filho e tu coloca o filho entre aquela briga,
quem sai ferido são todos, tanto pai, quanto mãe, quanto filho. E quando a gente coloca a solução em Deus, muito pelo contrário, Deus vai colocar alguém como Salomão, como colocou Salomão na vida daquela mulher, para resolver os nossos problemas. Deus vai colocar alguém que vai nos dar o discernimento. Deus vai colocar alguém que vai nos dar a solução. Mas o problema é que muitas vezes a gente acaba buscando a solução nas coisas que não vêm de Deus. Aquela mulher, ela poderia sim ter feito uma revolução, ela poderia ter feito um chamamento, ela poderia, porque eu acredito que algumas pessoas ali deveriam saber que ele era o filho dela, mas ela não buscou nas pessoas, ela buscou naquele ali que tinha a direção de Deus. Então busque nas pessoas que têm a direção de Deus, não fica perdendo tempo, porque aí as coisas vão se resolver, e vai ser conforme essa história aqui de Salomão, com essa passagem de Salomão. Vocês vão ter a solução dos problemas. Não importa se vai demorar um dia, se vai demorar um mês, se vai demorar um ano, ou se vai demorar a vida toda. Mas Deus, ele é justo. A justiça dele reina aqui na terra ainda. Muitos podem não acreditar, mas a justiça dele reina. Pode tardar, mas ela reina aqui neste lugar. E no tempo certo, Deus vai colocar as peças, vai colocar as pessoas que vão te dar discernimento para restaurar teu relacionamento com teus filhos, para restaurar teu relacionamento com a tua família. E assim, com certeza, conforme a vontade de Deus, as coisas vão se estabelecer. Amém? Então, a gente tem uma outra palavra que eu achei muito bacana, que está lá em Lucas 1, versículo 38. Já abriu aí? Aí. Então a palavra diz assim, lá em Lucas 1, 38. Maria disse, sou serva do Senhor, aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Então nesse pequeno versículo aqui, né, tem um contexto por trás dele que diz sobre quando o anjo veio falar com Maria, né, e dizer da vinda de Jesus. Então eu vejo que esse ponto aqui é um ponto muito importante, porque naquela época foi o anjo que veio falar com Maria, mas eu acredito que cada vez que uma mãe recebe o diagnóstico que está grávida, ela consegue sentir isso de como é que vai ser as coisas. Como é que eu vou me comportar, como é que as coisas vão acontecer. E é que nem eu digo, muitas mulheres tiveram um filho no momento inesperado. E da mesma forma, foi Jesus na vida de Maria. Por quê? Porque para ela foi no momento inesperado. Ela não sabia muitas vezes como lidar, ela não sabia o que as pessoas iriam falar, ela não sabia como as coisas, que caminho iria tomar, mas ela deixa bem claro ali, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. Então ela confiou em Deus. Eu vejo que Deus, quando ele gera uma criança no ventre de uma mulher, ele já preparou aquela mulher para cuidar de uma criança, para dar carinho, para dar amor, senão ele não teria colocado aquela vida ali, ele não teria dado essa responsabilidade. Eu tenho uma frase que, quando eu ouvi, ela mudou muito a minha vida, que diz assim, ó, quando Deus te deu um sonho, ele já te deu a capacidade para cumprir isso. E a vida, ela não deixa, quando Deus coloca um filho no teu ventre, ele não deixa de ser um sonho. Então ele já te deu a capacidade para cumprir com aquilo ali. Então Maria, naquele momento, ela poderia ter diversas reações diferentes. Ela poderia simplesmente não entender e rejeitar aquilo ali. Ela poderia pensar o que os outros iriam falar. Imagina se Maria vivesse nos dias de hoje e existisse redes sociais. Uma mulher que recebeu do Espírito Santo uma criança, ela não era uma mulher casada naquele momento. Como é que ia ser as coisas? Como é que ela iria se comportar? O que as pessoas iriam dizer? Será que as pessoas acreditariam em Maria? Mas ela em nenhum momento pensou nisso. Ela falou, Senhor, o que tiver que acontecer, que venha acontecer. Então, na vida das mulheres, muitas vezes é assim, o filho ele vem num momento inesperado. Mas confia em Deus, coloca em Deus. Se Deus te colocou, te deu aquela oportunidade, mesmo que, independente de qual for a situação, independente se muitas vezes tu cria teu filho sozinho, se muitas vezes tu não tem recurso para criar teu filho, não importa. Se Deus te colocou aquilo ali, ele já te deu a capacidade para cumprir aquilo ali. E a palavra de Deus diz que o justo ele não vai mendigar o pão. Imagina uma mãe que Deus deu o privilégio de dar um filho. Como que ele daria um filho para uma mulher e não daria para ela o discernimento de criar o seu filho? E foi da mesma forma com Maria.
Imagina hoje uma mulher receber um diagnóstico de um filho onde que ela não teve relações e ainda dizer que aquele filho vai ser o libertador, aquele filho vai ser o filho de Deus. Pô, olha a responsabilidade que Maria teve. Mas em nenhum momento ela temeu aquilo ali. Muito pelo contrário. Ela confiou em Deus. Ela acreditou em Deus. Ela deixou algo que eu acho que é muito legal de se falar de lado, que ela deixou a vaidade. Hoje, muitas vezes, a gente não vive as coisas conforme Deus quer, porque a gente tem vaidade. Porque muitas vezes a gente não pede perdão, porque muitas vezes a gente não quer ouvir, ou melhor, quer ouvir mais a opinião dos outros do que a palavra de Deus. O que os outros irão pensar? Leva esse exemplo de Maria para a tua vida. Não importa o que os outros vão pensar, eu quero que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Não importa se vão dizer que eu cometi adultério contra meu marido, se Deus está dizendo que o filho é filho de Deus, é filho de Deus. E isso é muito importante saber que todo filho é uma promessa. Da mesma forma que o anjo veio e falou com Maria, Deus estabeleceu que Maria ia gerar aquela luz, cada mulher que tem a oportunidade de ter um filho, ela tem uma promessa ali. E muitas vezes as mulheres acabam perdendo o discernimento, acabam perdendo a cabeça e amaldiçoando aquela promessa. Por achar que, como veio numa situação inesperada, como veio numa situação que não era o momento para vir, isso aqui não é de Deus. Cara, o filho é de Deus, a promessa é de Deus. Então não tenha medo de enfrentar situações, não tenha medo de pedir perdão, não tenha medo de buscar um relacionamento, não tenha medo de colocar as coisas diante de Deus. Talvez hoje você está vivendo uma situação que está difícil, pode ser uma situação que no teu ver está errado, coloca diante de Deus, traz as coisas para a luz, não foge dos problemas. Maria em nenhum momento ela fugiu daquilo ali, ela colocou diante de Deus, aconteça conforme a vontade de Deus, e assim se estabeleceu. A promessa só se cumpriu porque Deus tinha um propósito, mas porque Maria não teve medo daquilo ali. Em nenhum momento ela abriu mão. Em nenhum momento ela falou, não, deixa para outra pessoa. Muitas vezes ela não sabia como iria acontecer. No contexto ali ela diz, como isso vai acontecer, Senhor, se eu sou uma mulher virgem? E muitas vezes a gente perde muito tempo na nossa vida se perguntando isso, como vai acontecer? Qual é a lógica? Qual é a matemática? Mas Deus só está precisando de uma pessoa que acredite, porque Deus já tem um milagre pronto para fazer. Mas Ele precisa de pessoas que acreditem. Ele precisa de pessoas que tenham fé. Ele precisa de pessoas que sejam ousadas em dizer, não, esse é o Filho de Deus. Quantas pessoas será que não chegavam em Maria e falavam assim, de quem que é esse filho? Como é que isso aconteceu? Como é que ela ia explicar isso? Não tem explicação. Não tem lógica. Não tem sentido. Mas tem Deus no meio. E quando tem Deus no meio é perfeito. E Deus não falha. Amém? Então, mesmo que Deus não entendesse naquele momento, mesmo que Maria não entendesse o propósito de Deus naquele momento, ela acreditou na promessa. Isso é muito importante de falar. E algo que eu coloquei ali, que eu acho também que é muito legal de se colocar, hoje de manhã o pastor eu acho que ele estava vendo que eu escrevi ali, que ele falou sobre isso, que Deus ele poderia ter escolhido diversas maneiras para que Jesus viesse na Terra. Jesus podia vir através de um raio, poderia vir de qualquer coisa sobrenatural, de qualquer evento sobrenatural, inúmeras maneiras que a gente pode pensar que poderia Jesus cair agora de um avião, mas não. Ele escolheu que Jesus viesse através de uma mulher. E eu vejo que essa escolha dele foi tão perfeita que ele ensina a todos nós, quando ele escolhe uma mulher, para dar essa luz a Jesus e para dar a luz a todos nós que estamos aqui hoje. Porque a gente deve, sim, valorizar as mulheres, sim, respeitar e, sim, saber o quanto que elas são importantes não para nós, mas importantes diante de Deus. Porque se elas não fossem importantes diante de Deus, Deus não escolheria elas para ter esse privilégio de dar a luz. Não teria dado a ela esse privilégio de ter essa responsabilidade. A palavra de Deus, ela diz que Deus só corrige aqueles que Ele ama. E a nossa mãe, eu acredito que é a pessoa que mais nos corrige. Desde que a gente é pequeno até quando a gente já tem idade, ela não perde tempo para nos corrigir. Está errado, vai tomar um puxão de orelha. Não importa se tu já tem 30, 40, se tem 2 filhos, 5 filhos, não importa. Ela vai vir e vai te corrigir. Por quê? Porque isso é um princípio de Deus. É a correção. Quem ama, corrige. Quem ama, como a gente falou lá no início, abre mão de tudo aquilo, muitas vezes, que ela quer para ver o seu filho feliz. Eu tenho algo que marca muito a minha vida, que eu sempre me dei muito bem com a minha mãe, Sempre tive um relacionamento muito bom com a minha mãe.
E quando a gente era novo, né, eu tenho um irmão mais velho, quando a gente era novo, minha mãe ela trabalhava numa clínica. E lá ela recebia alguns pacientes, ela era recepcionista lá e tal. E muitas vezes ela ganhava um doce, um salgado, um chocolate, às vezes uma bolacha, algo do tipo. E ela sempre trazia aquilo ali para dividir com nós. Mesmo se ela tivesse com fome, ela trazia aquilo ali para dividir com nós. Mesmo se ela tivesse louca para comer aquilo ali, ela ia lá e trazia para nós, para dividir com nós. E isso é um princípio que as mães têm, que muitas vezes elas querem aquilo ali, mas naquele momento é melhor aquilo ali para o meu filho. Quantas mães muitas vezes querem comprar uma roupa, querem adquirir um bem, mas o meu filho está precisando daquele casaquinho lá para não passar frio, vou comprar o casaquinho para o meu filho. Então a mãe está sempre abrindo mão de tudo aquilo, muitas vezes, que ela quer para ver o seu filho bem. E isso é um princípio de mãe. Se muitas vezes a tua vida está na turbulência, muitas vezes a tua vida, tu está abrindo mão da tua felicidade pelos teus filhos e tu acha, estou no caminho certo, eu tenho para dizer para vocês, sim, vocês estão no caminho certo. E isso é uma responsabilidade de Deus, que Deus deu para vocês e já capacitou vocês para isso. Que nem foi falado ali no início do culto, que o amor de Deus, né, é o amor de uma mãe é o amor mais próximo do amor de Deus. E como que a gente vai falar que Jesus ele passou aqui na terra, ele curou, ele fez milagres, mas muitas vezes ele era criticado também. E as mães é da mesma forma. Elas têm um amor muito grande pelos seus filhos e muitas vezes a gente acaba errando e criticando vocês. Muitas vezes a gente acaba errando com vocês. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe dar o valor necessário para as nossas mães. Muitas vezes a gente acaba sobrecarregando as nossas mães. Em algum momento elas têm que falar assim, caminha, faz o teu caminho agora. Então não se preocupe com isso também. Se muitas vezes tiver que ter teu filho um pouquinho longe, mas para que ele venha aprender a te dar aquele valor, confie em Deus, coloca na mão de Deus que ele vai resolver. Então, podemos concluir, né, essa mensagem dizendo que Deus quer mães que confiem nas promessas. Deus quer mães que se capacitem para educar seus filhos, se capacitem para ter seus filhos como um diferente na sociedade hoje. Deus quer mães que busquem essa capacitação e que se coloquem à prova para mudar o destino dos seus filhos. Deus não quer mães acomodadas. Deus não quer mães da moda. Deus não quer mães que ganhem like. Deus quer mãe que veja os seus filhos no melhor caminho possível. Deus quer mãe que assuma essa responsabilidade da mesma forma que Deus nos amou, que as mães venham nos amar da mesma forma. E que saiba que se tiver que corrigir, tem que corrigir. Que saiba que se tiver que por um tempo ter longe para que venha aprender, que tenha longe. Que muitas vezes tiver que abrir mão da sua vida, que abra, mas porque seu filho seja diferente naquela sociedade. Então eu vejo que Deus quer mães que se coloquem à prova. Mães, não tenham medo de corrigir seus filhos. Não caiam nessa onda da sociedade que não, ele vai mudar, não. Deus te deu essa responsabilidade, Deus te deu esse papel. Se tiver que corrigir, vai lá e corrige. Não tenha medo da sociedade. Seja igual Maria foi ousada. Ela recebeu a promessa de Deus e não olhou para o lado. Da mesma forma, seja assim. Não tenha medo do que os outros vão dizer. Mas a mãe do fulano é a mãe chata que não deixa ele fazer nada, que cobra ele, que quer que ele tire nota boa. Seja a mãe chata, seja a mãe que ande na contramão do mundo, mas seja uma mãe conforme os olhos de Deus. Não importa o que os outros vão dizer. Aquela mãe lá é a mãe que só incomoda. É a mãe que na reunião dos colégios briga por uma causa diferente das outras mães. Seja essa mãe, mas seja uma mãe que coloca o seu filho no caminho de Deus. Porque o teu filho vai ser um exemplo quando ele crescer. O teu filho vai ser diferente quando ele crescer. Eu tenho muito orgulho de falar que a minha mãe, ela sempre me corrigia nas coisas. Tem uma história até que é engraçada assim de contar. Dá tempo de contar, a gente tem um tempinho ainda. Que uma vez a minha mãe, ela me liberou para ir num evento. E ela disse, sai tal hora e volta tal hora. Só que chegou o momento de eu voltar e eu não voltei. Eu fui para outro lugar, que era bem pertinho da minha casa ainda, né? E eu pensei que ela não ia lá, né? Só que chegou no momento que eu estava lá empolgado com meus amigos, ela apareceu lá de pijama e me buscou. E eu passei maior vergonha naquele dia, porque minha mãe veio de pijama aqui e me buscou, né? Veio me corrigir na frente de todo mundo. E eu vejo que, naquela época eu fiquei muito bravo, sabe? Não precisava disso, né? Claro que ela poderia me ligar, mas eu não ia atender o telefone também. Mas não precisava daquilo ali, de fazer eu passar essa vergonha de ir lá de pijama me buscar. Mas eu vejo que essa responsabilidade que ela teve de me buscar onde fosse e me ensinar o caminho certo, que mudou a minha vida. Se muitas vezes ela não me buscasse em algum lugar, talvez hoje eu não estaria aqui.
Mas a minha mãe sempre foi aquela pessoa que sempre botou a mão no fogo por a gente, mas também sempre corrigiu quando tivesse que corrigir. Ela sempre abriu mão da felicidade dela para nos fazer feliz, mas ela também sempre, muitas vezes, foi lá e nos deu o castigo que a gente deveria tomar naquele momento para que a gente soubesse o certo e o errado, né? Então, isso é muito importante de se colocar. Então, para finalizar essa mensagem, como eu falei ali, né? A gente pode querer buscar no Google, querer buscar em qualquer lugar informação como ser mãe, mas, na verdade, essa informação ela só tem na palavra de Deus. Ser mãe não tem na internet, ser mãe não tem faculdade, não tem receita pronta para ser mãe, mas se tu buscar diante de Deus, com certeza tu vai ser a melhor mãe possível. Conforme os olhos do mundo, talvez tu seja uma mãe só mais uma, mas conforme Deus, tu vai ser uma mãe diferente. Então, queria terminar essa mensagem aqui já chamando o pastor e chamando o grupo de louvor e dar o parabéns a todas as mães, agradecer por vocês estarem aqui, agradecer por todas as mães que podem estar presentes com seus filhos aqui no culto, porque isso é muito importante. Deus criou a família, Deus deu o privilégio da família, né, da gente ter família. E muitas vezes aqueles que não têm hoje uma mãe por perto, não têm um pai por perto, sabem o quanto isso faz falta. Então eu digo para vocês, filhos também, o quanto mais vocês puderem abraçar, curtir, aproveitar a família de vocês, façam isso, porque a gente nunca sabe do amanhã, né? Só quem sabe do amanhã é Deus. Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Uma maneira completamente reveladora de olhar esse texto de Maria. E eu nunca tinha pensado na coragem dessa menina, porque a Bíblia não diz, mas pela história, pela cultura da época, Maria não passava de 15 a 17 anos. Que aos 12 ela era considerada mulher e começava a se preparar para o casamento. E não podia demorar muito para casar, porque ela só tinha valor a mulher que tinha filhos. Então, a partir do momento que estava pronta, arrumava o casamento. O casamento era arranjado pelos pais e então, dali para frente, tinha que acelerar. Porque, inclusive, o pai fazia questão de acelerar porque ele ganhava o dote da filha. Então, Maria não passava de 17 anos. E a coragem dessa menina foi tão tremenda de enfrentar toda uma cultura em que o adultério era premiado com o apedrejamento. Morte por apedrejamento. E olha a audácia dessa menina, a fé dessa menina. Lá no verso 56 de Lucas 1, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Ela recebe a notícia de que vai gerar um filho fora do casamento. Só ela sabia que não era a concepção de homem, e ninguém acreditaria na história dela, como o Alisson falou. E ela ainda assim sai, fica 3 meses fora, e quando volta, por óbvio, todos teriam a convicção de que ela era digna de ser apedrejada, porque estava grávida. Vai passear na casa da parente, da prima, e volta enxertada, como diz o gaúcho, né? É pedra. Só merece pedra. Mas a fé dela era tão grande que ela não teve nem medo, nem vergonha de enfrentar a sociedade julgadora. Tome para ti, seja homem, seja mulher, tome para ti o exemplo de coragem. Quando a missão é de Deus, não tenha medo,
não tenha vergonha. Ele é o responsável pelo resultado. Não tem como nós não fazermos a nossa parte nesse dia tão especial de homenagem às mães. E eu vou chamar as mães para que fiquem aqui à frente, de frente para a igreja. E veio ao coração muito forte homenagear essas mães de uma forma diferente. Ficamos poucos. Pode vir para cá. Aquelas que estão na parede lá, pode vir para cá. Homenagear vocês é um privilégio nosso. Reconhecer o valor de vocês é uma obrigação nossa. Mas retribuir o valor que vocês têm, retribuir tudo que vocês fizeram para cada filho, por cada filho, é impossível para nós. Nós só temos uma forma. Nós só temos uma forma de retribuir a cada um de vocês, a cada uma de vocês. É orando por vocês. E a nossa oração é o que nós temos de maior valor. É o que nós temos de mais precioso. E a palavra de Deus diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Seria muito fácil para a gente orar por vocês. Mas eu vejo que esse é um momento em que nós precisamos nos entregar de uma forma diferente e entregar a vida de cada um de vocês nas mãos de Deus de uma forma diferente. Eu vou pedir a 2 filhas que venham me ajudar nesse momento. Miriam, Ingrid, por favor. Ingrid aqui em cima, Miriam aí embaixo. Faz favor, Miriam. Só segura, só segura. Miriam é líder, formada no ministério. A Ingrid, futura líder. Amém. E como líder, Miriam tem autoridade para a unção. E eu vou pedir que tu unge as mães. Ingrid, pelo teu testemunho, por aquilo que Deus já fez na tua vida, e nós sabemos um pouquinho da tua história, nós entendemos que tu tens a unção de intercessão. Então, enquanto tu ora pelas mães, Miriam unge as mães. E a igreja, eu vou convidar que fique de pé. Pai amado, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por todas as vidas que estão aqui hoje, Senhor. Por todas essas mulheres guerreiras, Senhor, e abençoadas, Senhor. Que cuidaram dos seus filhos, Senhor, que deram amor e carinho, Senhor. Que, como foi dito, Senhor, que
que elas tenham um amor mais perto do Teu, Senhor. Abençoa a vida delas, Senhor. Abençoa a caminhada delas, Senhor. O Senhor sabe tudo o que elas passaram, Senhor, para chegar até aqui, Senhor. E também, o Senhor sabe de quanto seus filhos precisam delas, Senhor. O quanto elas são importantes para nós, Senhor. Elas nos ajudam no dia, na noite. Nos cuidaram desde pequenininhos. Nos ensinaram muitas coisas. Nós aprendemos tanto com elas. Elas são instrumentos usados na Tua mão, Senhor. Cada uma que está aqui hoje, Senhor, abençoe a vida delas, Senhor. Cuida elas, Senhor. Que elas sejam cada dia mais usadas por Ti, Senhor. Que elas não se desviem do Teu caminho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas elas que estão aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mamães privilegiadas por Deus, coautoras da vida. Como o Alisson falou, esse privilégio Deus deu a vocês. Mas entendam, maior do que o privilégio foi a confiança de Deus. E aquelas que já não podem gerar filhos materiais, estão aptas a gerar filhos espirituais. O que Deus já fez na vida de vocês pode ser multiplicado na vida de outras pessoas. Pode ser multiplicado na vida de tantos filhos órfãos de mãe por não conhecerem a palavra. E vocês podem gerar filhos espirituais. A maternidade, seja natural, seja espiritual, é um privilégio de Deus. Tome posse. Tome posse. E nunca cesse de gerar filhos espirituais. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês são o maior exemplo do amor de Deus. Vocês são, como já foi dito, a mais próxima expressão do amor de Deus. Vocês entendem de amar. Vocês entendem de amor. Entreguem esse amor a outras vidas que precisam. Que Deus abençoe vocês. E eu convido a igreja a aplaudir o Senhor por cada uma dessas mãos. Podem tomar o seu assento, voltar ao seu lugar, porque nós vamos encerrar este culto louvando a Deus mais uma vez. Através da música. E ele só encerra quando nós conseguirmos entregar toda a nossa adoração com esta música. E eu quero lembrar a igreja que na próxima sexta-feira, dia 19, é a noite do amigo na Confraria Electus.
você tem o privilégio, se for menina, se for mulher, da maternidade acontecer na tua vida de uma forma especial no dia 19. Traga um filho, uma filha, um amigo, quem você quiser, para que o Espírito Santo toque na vida dele. E nós, homens, temos o privilégio da paternidade espiritual. Ah, mas eu nem casei ainda. Caramba, quem me dera ter o privilégio de, enquanto ainda jovem, já poder ser pai na dimensão espiritual. Estar melhor preparado para ser pai na dimensão natural, já conhecendo a paternidade espiritual, já tendo a experiência da paternidade espiritual. Quem me dera, apesar de ter sido criado num lar evangélico, a primeira pessoa que eu levei a Jesus, sei lá, não lembro a idade, mas com certeza eu já era casado. Não perca esse privilégio. Que o Senhor o abençoe e te proteja. Que o Senhor olhe para você com favor, Ele mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você, Ele dê paz. Shalom, a paz completa e perfeita sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Você que é mãe, chega perto do seu filho aí. Você que não é mãe e não, seu filho não está aí, adote alguém. Você que é filho e sua mãe não está aí, chega perto de uma mãe, é mãe, tem um monte de filho aí. Chega pertinho de alguém e canta com ele assim, ó. Nós somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Diz assim, ó: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode dizer isso mais uma vez? Nós somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Diz para ele ou para ela assim: uma semana de bênção sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém?